Olá, tudo bem? Eu sou Berenice Moura e nesse vídeo eu vou te dar 10 dicas para tornar o seu dia mais produtivo. E a primeira dica é não adiar as tarefas que podem ser feitas em menos de 10 minutos. Ao longo do dia, a gente consegue perceber atividades que a gente pode fazer rapidamente, como pegar alguns objetos que estão ali bagunçados e colocar no lugar, ou fazer alguma ligação para resolver alguma coisa, ou resolver alguma situação que a gente pode resolver rapidamente. Aqui no meu canal eu sempre falo da importância de se listar as atividades que nós precisamos fazer, porque às vezes nós acabamos esquecendo de fazer o que precisa ser feito. E a segunda dica é, além de listar o que você precisa fazer, é determinar 3 prioridades. O que é prioridade? O que não pode ficar para o dia seguinte? Dessa forma, nós fazemos o que precisa ser feito e, é claro, priorizando a ordem correta do que deve ser feito. A terceira dica é estabelecer horários para realizar as atividades. Quando nós estabelecemos um horário para fazer o que precisa ser feito, além de estabelecer um compromisso com nós mesmos, isso também nos ajuda pelo seguinte: existem alguns momentos do dia que é tudo um pouco mais conturbado, né? Tudo um pouco mais confuso, quando a gente precisa dar atenção para outras coisas ou para muitas coisas. E também estabelecer horário evita com que a gente fique procrastinando, porque quando a gente já determina um horário para fazer uma determinada atividade, isso também nos ajuda. Inclusive, se você sofre com a procrastinação, eu sugiro que você assista esse vídeo aqui em cima. Vou deixar aqui em cima no card para você assistir depois desse vídeo. A quarta dica é fazer pausas. Muitos especialistas utilizam essa técnica de fazer atividades e dar uma pausa. Inclusive tem uma técnica muito famosa que é a técnica Pomodoro, que é onde você produz, né? Você faz o que você precisa fazer, seja estudar, organizar, enfim, o trabalho que você estiver fazendo. E após 25 minutos, você dá um descanso de 5, 3 minutos, porque dessa forma você direciona todo o seu foco nesse momento que você está ali organizando, estudando, enfim. E depois você dá uma pausa, um descanso. E esse descanso é importante para que você volte com energia suficiente para concluir o que você começou. A quinta dica é se preparar para as atividades importantes ou para aquelas coisas que você realmente quer fazer e muitas vezes você tem dificuldade. Vou citar um exemplo. Por muitas vezes, a gente quer levantar cedo para praticar exercício físico, ou a gente quer manter uma alimentação mais saudável. E você pode te ajudar a fazer isso, por exemplo, deixando a roupa de treinar perto da sua cama. Ou então, fazendo preparações mais saudáveis e deixando na geladeira de fácil acesso, para que quando você sinta aquela fome, você possa contar com o que é mais saudável. Dessa forma, fazendo pequenas preparações, torna a nossa vida muito mais fácil. E é claro que se você tem a intenção de se tornar mais produtivo ou produtivo, você precisa ser mais organizada, organizado. E para isso, é preciso manter a sua vida organizada. E por isso, a sexta dica é manter a sua casa, a sua vida, a sua estação de trabalho, o local onde você precisa se manter mais atento, organizado. Inclusive, existem estudos científicos que comprovam que quando a gente tem uma casa desorganizada, isso destoa a nossa atenção, a gente não consegue focar. Eu sugiro que você faça um teste para comprovar isso. Pega um local que esteja bagunçado e tenta se concentrar. Ler um livro, estudar, resolver algum problema complexo. Provavelmente você não vai conseguir se concentrar, porque é muito difícil. Toda essa bagunça visual atrapalha, não permite que você consiga se concentrar no que você realmente precisa se concentrar. Por isso que a organização ela é tão necessária nas nossas vidas. E é claro que facilita a nossa vida. E uma coisa que nos ajuda bastante a manter a organização na nossa casa, na nossa vida, é quando a gente utiliza algum objeto, a gente devolve ele no devido local, na sua devida casinha. Quando a gente estabelece na nossa casa
os locais onde cada objeto deve ficar, fica muito mais fácil para nós e para as pessoas que convivem com a gente poder guardar o que precisa ser guardado, poder nos ajudar, porque também dessa forma não sobrecarrega tanto as nossas vidas. A 8ª dica eu gosto bastante. Quando eu tenho algo complexo para tentar pensar, para resolver ou para fazer, eu quebro isso em etapas, como um processo, etapa por etapa, como uma receita de bolo, onde a gente precisa dos ingredientes, depois é um modo de preparo. Algumas pessoas utilizam mapas mentais para conseguir organizar as ideias na cabeça. Eu, particularmente, gosto de escrever etapa por etapa daquilo que eu estou fazendo ou daquilo que eu pretendo fazer. Dessa forma, colocando no papel, fazendo um mapa mental, enfim, a gente consegue organizar as nossas ideias, as coisas ficam mais claras e às vezes aquilo que a gente achava que era muito difícil, muito complexo, se torna muito mais fácil de fazer ou de resolver. A 9ª dica é sobre planejamento. E eu sugiro que você se planeje ou de forma mensal ou quinzenal, com papel, com calendário, na agenda do celular, enfim, da forma que você achar melhor, colocando as atividades listadas que a gente precisa fazer nos próximos dias, a gente consegue se organizar melhor. Quantas vezes você perdeu uma atividade, algo que era tão importante para você, porque esqueceu, não lembrou da data? Ou então, você marcou 2 coisas no mesmo dia e teve que abrir mão de uma delas. Pois é, esse tipo de coisa acontece com frequência e para que isso não aconteça, o único caminho é o planejamento, é se organizar, é saber o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. E para resolver tudo isso, a gente precisa se planejar. Planejar o mês nos ajuda muito. Começar a semana já sabendo o que a gente vai ter pela frente, quais são as atividades que a gente vai precisar fazer, faz com que a gente consiga ter a flexibilidade de conseguir remanejar algumas coisas que vão precisar ser feitas, talvez naquele momento ou depois, enfim. Nos poupa grandes dores de cabeça no futuro. A 10ª dica também tem um pouco a ver com organização, mas é em relação às atividades que nós estamos fazendo. É separar as atividades por categoria. Para pensar um pouquinho no seu dia a dia. Quantas vezes você vai no mercado e aí você volta para casa? Quando chega em casa, esqueci de comprar macarrão. Esqueci de comprar o sabonete, ou esqueci de passar na farmácia. E aí você precisa sair de novo e fazer todo aquele trajeto que poderia ser feito em uma única vez. Ou às vezes você está resolvendo algum problema e poderia fazer aquilo em poucos minutos. Mas às vezes isso acaba se prolongando por dias. Por isso que eu sugiro que você separe fazer as atividades por categoria. Por exemplo, mercado, o que precisa ser feito no mercado, o que precisa ser feito no trabalho, o que precisa ser feito na casa. E para isso, anotar o que precisa ser feito. Lembra das listas? Pois é, se enquadra muito bem aqui, porque dessa forma, a gente listando, a gente não precisa contar com a memória, porque às vezes a gente está pensando em tantas coisas, tem tanta coisa para resolver, que a gente acaba esquecendo. Dessa forma, nós conseguimos começar e terminar atividades naquela categoria. E utilizando essas 10 dicas, o que sobra? Mais tempo para utilizar com o que é realmente importante na sua vida. Mas me conta você, tá difícil ser mais produtivo? Tem muita coisa roubando seu tempo, seu espaço e até seu sono? Coloca aqui nos comentários, eu vou adorar responder você. E com certeza o seu comentário ajuda muitas pessoas. E se você é nova ou novo aqui no meu canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se inscreva para não perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Eu agradeço a sua presença até o final desse vídeo. Vejo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.